Zuma sabota Dita para que ela não chegue a tempo no show da rádio. No evento, Lúcio se preocupa com o atraso de Dita. Ernesto, Sandra e Zuma comemoram, sem imaginar que Dita não se dará por vencida e surpreenderá a todos. Ela surge suja de tinta para cantar e usa o microfone para desmascarar os vilões na frente de todos. Ernesto se desespera, pega o microfone das mãos de Dita e tenta fingir que ela está indo para cima dele. Mas quando Stella escuta aquilo, ela se lembra completamente do seu acidente e do que aconteceu naquele barco. Vai ser então que Stella irá para o local e uma grande confusão se iniciará. Tudo pode acontecer quando Zuma sabota Dita, que teme não chegar a tempo de seu show na rádio. Desesperada, a mocinha diz: "Eu não acredito nisso. O carro tá com os pneus furados. E pra piorar, eu tô coberta de tinta. Eu não vou conseguir. Minha carreira vai acabar antes dela começar." Tentando acalmá-la, Candinho fala: "Por favor, não se desespera. Sua carreira não vai acabar por causa disso. O seu Lúcio vai entender. Além disso, tem o Tar Lourival." Nervosa, Dita diz: "Não, ele não. Eu não vou aceitar que outra pessoa cuide da minha carreira. Mas e agora, o que eu faço? Eu não posso aparecer assim, cheia de tinta." Metros dali, Zuma observa o desespero de Dita e diz: "Ah, mas a Sandra me deu uma oportunidade de ouro. Dessa vez, eu vou conseguir me livrar dela para sempre. Já estou até imaginando Dita perdendo a carreira que nem começou e eu conseguindo a guarda definitiva do Samir. O Candinho indo visitar o filho na minha casa. Dessa vez, nada me segura. O Candinho será meu. Agora vou contar a novidade para Sandra e Ernesto." Nesse meio tempo, Candinho incentiva sua mulher a ir ao show, mesmo estando suja. Se sentindo encorajada, Dita afirma: "Você tá certo. O que importa é minha voz, não é?" Candinho comenta: "Eu vou conseguir um carro. Ou a gente pode ir de charrete com o Policarpo." Dita retruca: "Não vai dar tempo de arrumar isso. Eu vou a pé mesmo." Dita começa a caminhar e Candinho grita: "Espera eu vou com você." Enquanto isso, Stella, Celso e Anabela acompanham a festa de 20 anos da Rádio Paraíso em casa. Ao perceber o semblante entristecido de sua noiva, Celso pergunta: "Por que está assim? É por causa daquele doutorzinho?" Stella fica mexida com a pergunta e, tentando disfarçar, ela responde: Eu tive uma lembrança do dia do meu acidente." Surpreso, Celso pergunta: "Sério? E que lembrança foi essa? Você sabe quem foi o infeliz que fez aquilo com você?" Stella responde: "Não, eu não me lembrei disso ainda. Eu só sei que teve uma discussão, o que indica que havia alguém no barco." Comovido, Celso a abraça e fala: "Me desculpa, meu amor. Desculpa por pensar errado de você. Saiba que eu estou aqui, tá? Eu vou te ajudar a se lembrar de quem foi." Mas o que Stella menos imagina é que a memória virá num momento inusitado e uma reviravolta pode acontecer. Durante o evento de 20 anos da Rádio Paraíso, a audiência aumenta a cada minuto. Lúcio fica muito animado com isso, mas o atraso de Dita o impede de comemorar como deveria. Andando de um lado para o outro, ele comenta: "A Dita não é de fazer isso. Ela jamais atrasou." Cínico, Ernesto diz: "Eu sempre disse que essa caipira não era confiável. Eu insisti que ela não cantasse nesse evento. E agora? Você está vendo que eu tinha razão." Lúcio se aproxima e fala: "Escuta aqui, Ernesto. Eu confio na Dita, diferente de você. Se eu pudesse adivinhar o que aconteceu com a Dita, eu diria que tem dedo seu nessa história." Ernesto abre um sorriso cínico e afirma:
Você é péssimo de adivinhações, meu amigo. Eu vou dar mais alguns minutos para essa caipira chegar. Se isso não acontecer, eu vou agir da minha maneira. Momentos depois, Ernesto e Sandra encontram Zuma ao lado de fora da rádio. Disfarçada de baronesa, a vilã pergunta: "O atraso da Dita é por sua culpa?" Zuma responde: "É claro que sim. Acha que eu sou alguma amadora?" Nesse momento, Ernesto arregala os olhos e fala: Eu acho que você é uma amadora, sim." Tanto Zuma quanto Sandra olham para trás e veem Dita chegando às pressas, coberta de tinta. Desesperada, Zuma diz: "Eu jurei que ela ia desistir depois de ficar suja de tinta." Irritada, Sandra retruca: "Essa caipira pode ser tudo, mas eu não posso negar que ela é persistente e corajosa." Aflito, Ernesto diz: "Então eu não tenho muito tempo. Eu preciso que vocês impeçam ela de entrar na rádio. Eu farei a minha parte." Sandra afirma: "Pode deixar. Eu serei bem convincente." Sem perder tempo, a vilã corre até Dita e pergunta: "Mas o que é isso? Você não pode entrar dessa forma." Nervosa, a mocinha diz: "Me desculpa, baronesa, mas eu vou fazer o meu show sim." Sandra retruca: "Eu não discuti com o meu marido por causa disso. O que você acha que o Ernesto vai achar quando você entrar nesses modos no palco?" Candinho intervém e diz: "Me desculpa, dona, mas a Dita vai cantar de qualquer jeito. Ela não veio aqui para ser bonita. Ela veio aqui para cantar, para mostrar a voz dela para o mundo. Então dás licença." Sandra volta a se colocar na frente de Dita e fala: "Não, eu não posso deixar que a Dita sirva de chacota. Me desculpa, mas o show foi cancelado." Enquanto isso, Ernesto para a programação do evento e diz: "Vim anunciar que Dita Ribeiro cancelou o show que faria." Pela cidade, os ouvintes ficam revoltados e alguns começam a desligar seus aparelhos. Cínico, o vilão continua: "Eu, particularmente, coloquei muita fé na carreira de Dita, mas ela nos demonstra cada dia mais que não tem qualidade para ser uma estrela." Do outro lado da cidade, Estela volta para sua sala e pergunta: "O que eu perdi? Por que estão com essas caras?" Anabela responde: "A Dita não vai cantar mais." Surpresa, Estela questiona: "Por quê? Eu nunca vi a Dita cancelar um compromisso, ainda mais de última hora." Celso responde: "Não sabemos. O Ernesto não explicou nada. Apenas disse que ela não vai mais. E ainda a insultou." Estela sente um arrepio pelo corpo e afirma: "Esse Ernesto, sempre mentindo. É claro que tem algo acontecendo." De repente, Dita aparece no palco da rádio e grita: "Eu tô aqui e eu vou cantar." Pela cidade, os ouvintes começam a comemorar e aqueles que estavam quase desligando o rádio chegam a aumentar o volume. Em choque, Ernesto fala: "Caros ouvintes, Dita Ribeiro está coberta de tinta, em um estado inadmissível para uma estrela." Dita tira o microfone de Ernesto e diz: "Eu tô suja sim, mas não foi porque eu quis. Eu poderia cancelar esse show, mas eu não vou fazer isso. Eu vou cantar, porque esse é o meu sonho e a minha vocação." Furioso, Ernesto se retira do palco e Dita começa a cantar. A sua voz ecoa pelas rádios, deixando todos emocionados. Em um dos camarins, Ernesto confronta Sandra e pergunta: "Eu não falei pra você impedir a Dita de entrar?" Sandra responde: "Eu tentei, mas o Candinho chegou a me segurar para que a Dita entrasse." Furioso, o vilão fala: "É claro que tinha que ser o Candinho. Ele vai se ver comigo." Sandra retruca: "Calma,
Guarda essa raiva para daqui a pouco, porque eu tenho um novo plano. E a Dita não terá a menor chance. Mas o que eles não imaginam é que, por causa de um detalhe, esse plano terá o efeito contrário que eles esperam. O show de Dita continua, e ela tenta ignorar os olhares de Ernesto. Lúcio se aproxima do vilão e comenta: é impressionante. Mesmo com todos os obstáculos, Dita sempre entrega um show emocionante. Revirando os olhos, Ernesto diz: eu não acredito que você está achando que ela está certa em aparecer assim na festa de 20 anos da rádio. Lúcio afirma: foi o que a Dita disse. Aqui o que importa é a voz, e isso ela entrega com maestria. Quando ele se afasta, Ernesto comenta: logo essa voz vai ser usada contra ela. Na casa de Estela, todos ficam eufóricos com o show de Dita. Com lágrimas nos olhos, a enfermeira fala: eu estou tão feliz pela minha amiga. Celso pergunta: mas você está chorando por causa do show? Ou porque continua a pensar no seu acidente? Estela desvia o olhar e responde: eu não vou mentir para você. As imagens que eu me lembrei não saem da minha cabeça. Eu sinto que a qualquer momento eu posso me lembrar de tudo. Celso garante: e quando você se lembrar, vamos denunciar essa pessoa. Momentos depois, o show de Dita termina e Lúcio entra ao vivo para dizer as últimas palavras sobre o aniversário da rádio. Quando o dono da rádio está quase se despedindo e encerrando o evento, Ernesto assume o microfone e afirma: antes que desliguem seus aparelhos, eu gostaria de fazer uma denúncia. Pela cidade, os ouvintes ficam intrigados com a revelação e várias pessoas começam a se reunir ao redor das rádios. Em bares e restaurantes, as pessoas param as conversas paralelas e esperam pela denúncia. De forma convincente, Ernesto revela: durante o show de Dita Ribeiro, eu fui ao camarim dela. Eu encontrei uma garrafa e um copo sujo. Ela atrasou por causa disso. Vocês, meus caros ouvintes, não conseguem ver o que acontece aqui. Além de suja, ela está... De repente, Dita invade o local onde o vilão está e pergunta: o que você tá fazendo, bigodinho? Eu não fiz nada disso. Nesse momento, Ernesto aproveita a fúria de Dita, se aproxima do microfone e grita: ai, para com isso, me solta! Por que você está fazendo isso comigo? Assustada, Dita pergunta: o que você tá fazendo? Eu nem tô perto do C. Sandra aparece atrás de Dita e atira de perto do microfone, deixando Ernesto continuar a fingir que Dita está agindo contra ele. Pela cidade, todos começam a acreditar no que Ernesto está falando. Em pouco tempo, os ouvintes começam a ligar para a rádio, pedindo para que Dita nunca mais se apresente. E a carreira da mocinha parece estar chegando ao fim. Mas algo está acontecendo na casa de Estela, o que pode fazer com que o jogo mude. Nesse meio tempo, Estela escuta a voz de Ernesto acusando Dita. Enquanto ele finge gritos, a enfermeira começa a ter um flash forte de memória. Celso flagra Estela entrando numa crise de ansiedade e, preocupado, ele se aproxima e pergunta: o que aconteceu? Estela, fala comigo. Desesperada, a enfermeira responde: eu acabei de me lembrar. Eu me lembrei de tudo sobre o acidente. Com os olhos arregalados, Celso pergunta: o quê? Você se lembrou de quem fez isso com você? Estela o encara com o seu rosto pálido e responde: foi o Ernesto. Na rádio, Lúcio invade onde Ernesto está e afirma: chega, o microfone foi desligado. Essa sua farsa não vai funcionar.
Abrindo um sorriso cínico, Ernesto fala: já funcionou. Se eu fosse adivinhar, eu apostaria que a carreira da Dita acabou. De repente, Candinho entra no local e berra: Bigodinho, você passou de todos os limites. Perdendo a cabeça, ele parte para cima de Ernesto, assustando todos ao redor. Mas o vilão continua com o sorriso no rosto e fala: isso, continua. Assim a minha narrativa vai funcionar ainda mais. Chama a polícia. As minhas provas foram gravadas. Uma grande discussão se inicia. Dita e Candinho começam a confrontar Ernesto e Sandra, que continua com a sua máscara de baronesa, fingindo não entender o que está acontecendo. A discussão continua longe do microfone e ninguém percebe quando Estela se aproxima. Celso consegue ligar o microfone e Estela afirma: não acreditem em Ernesto. Todos sabem que eu desapareci por vários dias após cair na lagoa. Eu perdi a minha memória e não sabia quem foi o responsável por isso. Até hoje, ao ouvir Ernesto mentir sobre a minha amiga Dita, a minha memória voltou. Foi o Ernesto. Ernesto que me empurrou na lagoa, após eu descobrir que ele estava enganando o padrinho dele. Após eu sair da cidade, ele conseguiu a herança. Ele só conseguiu ser sócio da rádio, porque ele me empurrou naquela lagoa. Após o relato de Estela, tudo muda. Os ouvintes começam a ficar revoltados e saem de suas casas para irem até a Rádio Paraíso. Ernesto e Sandra percebem o que acabou de acontecer e tentam agir contra Estela. Mas Celso, Candinho, Lúcio e Dita confrontam os vilões ainda mais intensamente. Ernesto e Sandra tentam fugir da rádio, mas encontram uma grande manifestação acontecendo. Algumas pessoas estão sujas de tinta e Dita fica emocionada ao perceber que os seus fãs estão usando algo negativo como símbolo de resistência. Ernesto, Sandra e Zulma são pegos em flagrante e a manifestação se transforma em uma verdadeira festa, fazendo com que o evento de 20 anos da Rádio Paraíso se torne muito maior do que foi. Que nota de 0 a 10 você acha que a Dita merece por ter conseguido ir até a rádio, mesmo com tudo dando errado? Coloque sua resposta aí nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.